talvez o texto que mostra de uma clareza muito grande quem é verdadeiramente o Deus da Bíblia, o Deus daqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador. Então, por favor, abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Isaías capítulo 40. Diz assim a palavra, lá em Isaías 40, capítulo 40, versículo 12. Quem mediu as águas na concha da mão com um palmo, ou com um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou, que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem a floresta do Líbano seria suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês me compararão? Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Ou com um ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um fogo e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com que vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Porque você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação e o meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno e Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém e amém. Eu quero falar com você sobre esse texto à luz do seguinte tema: descanse, confie na majestade de Deus. Descanse ou confie na majestade de Deus.
esse tema é pertinente por conta da situação que o mundo está vivendo. Eu tenho afirmado com veemência o seguinte: respeito sim, pânico não. Precisamos fazer a nossa parte quanto ao cuidado, mas mais do que nunca precisamos descansar, precisamos confiar em Deus pelo que Ele é em nossas vidas. Quando eu penso nesse texto, e quando eu começo a pensar que precisamos descansar e confiar na majestade desse nosso Deus, me vem em mente aquela ilustração do garotinho no avião, e o avião está numa forte turbulência, e as pessoas desesperadas com medo de morrer, e o garotinho sentado muito tranquilo lendo a sua revistinha, as pessoas clamando pelo seu Deus, pelo seu santo, e o garotinho tranquilo. Alguém vê aquela situação e pergunta: por que você está tão tranquilo diante dessa situação? E o garotinho, com toda a calma, respondeu: porque o meu pai é o piloto. Talvez nós estejamos como aquelas pessoas naquele avião, quando deveríamos ser como aquele garotinho. O nosso Deus, o nosso Pai eterno, está no controle deste mundo. Quando eu leio Isaías 40, eu gosto de citar que esse texto é um texto que nos desafia. Ele é tremendo e solene, e devemos confrontá-lo com humildade, com quebrantamento e com muito respeito, com muita reverência. Eu creio que o nosso posicionamento deve ser do mesmo do profeta Isaías, registrado no capítulo 9, versículo 6. Ai de mim, que vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos veem o Senhor. Esse texto é Deus, mostra Deus se manifestando, Deus mostrando o seu poder, a sua glória para a humanidade. A palavra majestade vem do latim, que significa grandeza. Quando atribuímos majestade a alguém, estamos reconhecendo a grandeza dessa pessoa e expressamos o nosso respeito por isso. Então a palavra majestade, quando aplicada a Deus, é sempre uma declaração de sua grandeza e um convite à adoração. Quando nós passeamos pela Bíblia, a palavra majestade é usada para expressar a grandeza de Deus, nosso Criador e Senhor. Podemos ver isso nos Salmos. O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Salmo 93, versos 1 e 2. O Salmo 145, versículo 5 diz: proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, da tua grandeza, e meditarei nas maravilhas que fazes. Se formos para o Novo Testamento, percebemos que Pedro, recordando sua visão da glória real de Cristo na transfiguração, disse na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 16: nós fomos testemunhas oculares
da sua majestade, da sua grandeza, falando de Jesus Cristo. Então o instinto cristão de confiança e adoração é poderosamente estimulado pelo conhecimento da grandeza de Deus. Contudo, temos visto hoje um baixo conceito de Deus e de seus atributos. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Romanos capítulo 1, mais precisamente nos versos de 21 a 23, que dizem assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceram-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus, a glória do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. A Bíblia nos afirma que Deus não é um mero princípio cósmico, impessoal e indiferente, mas sim uma pessoa que vive, pensa, sente, age, aprova o bem, desaprova o mal e está o tempo todo interessado em suas criaturas. Mas a perda do sentido da majestade de Deus, da grandeza de Deus, foi acrescida da perda da reverência religiosa e da consciência da presença divina em nossos dias. Perdemos o espírito de adoração, perdemos a capacidade de nos recolhermos intimamente a fim de nos encontrarmos com Deus em silenciosa adoração. As palavras do salmista que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, significa quase nada para o autoconfiante, para o afobado adorador dos nossos dias. E é por isso que nós precisamos pensar, ou precisamos ter uma redescoberta da grandeza, da majestade de Deus, que nos levará para um caminho de cura espiritual, reverência a Deus, ao sagrado. Vamos deixar que Isaías aplique a nós então a doutrina da grandeza de Deus, da majestade de Deus. E a primeira lição que eu vejo no texto lido é que Isaías nos ensina sobre a doutrina da majestade de Deus com 4 perguntas. E essas perguntas estão no versículo 25, no versículo 18 e no versículo 25, quando ele assim se expressa: com que vocês me vão comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta ao santo. Com que vocês me compararão? Com que vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Essas perguntas reprovam ideias erradas a respeito de Deus. E para que a gente possa entender o que está aqui, Deus nos ajuda. É como nós sempre dizemos aqui na igreja: Deus, ele descomplica, nós que complicamos. Então, para Deus mostrar a sua grandeza, a sua majestade para nós nesta noite, ele simplifica. E como ele simplifica para mostrar quem ele é? Através da lógica da comparação. Lógica de comparação é tomar algo que conhecemos e compreendemos e usá-lo para nos ajudar a ver o que não conseguimos. Geralmente, o que não conseguimos compreender é algo muito complexo. Portanto, usando a lógica de comparação, podemos deduzir a conclusão correta.
que Deus nos mostra aqui na Bíblia. Vamos então à primeira pergunta: quem é como o nosso Deus? Ou quem compararemos a Deus? Como nossas mentes poderiam compreender esse conceito? Quando falamos em termos de semelhança com Deus, não podemos esquecer nunca que estamos falando sobre o Criador do universo. Então, como poderíamos formular em nossa mente uma imagem de Deus? Isso é simplesmente impossível. É por isso que usamos aqui a lógica da comparação. Deus pega algumas coisas que conhecemos e começa a fazer algumas comparações para que possamos entender quem Ele é. Aquilo que a nossa mente pode entender. Eis o exemplo. Ele começa a fazer algumas comparações. No versículo 12 ele diz: quem mediu as águas com a concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas em seus pratos? Quando Deus está falando aqui no versículo 12, quando Deus começa a falar sobre a lógica da comparação, Ele está falando a pessoas que estão desanimadas, amedrontadas e intimamente desapontadas pelas circunstâncias em todo o tempo. Ele está falando a pessoas que deixaram de crer. Talvez você esteja mais preocupado com o vírus que mede de 300 a 400 nanômetros, esquecendo de quem é o seu Deus. Então, nesse versículo nós temos várias comparações que revelam como Deus é. A primeira comparação diz que Ele mediu as águas nas palmas de suas mãos. Já imaginou isso? Ele mediu as águas dos mares, oceanos, rios, nas palmas de suas mãos. A Terra tem 38 mil quilômetros de circunferência. Dessa superfície, 2/3 a 3/4 são formados por águas. Deus diz: toda essa água cabe aqui na minha mão. Esse é o Deus verdadeiro. A segunda comparação: Ele mediu os céus a palmo. Os cientistas têm formulado teorias sobre a velocidade da luz como de aproximadamente 202 km por segundo. Então, em um segundo, a luz poderia dar 5 voltas ao redor da Terra. Deus mediu os céus com o palmo de suas mãos. Vejam as estrelas. Vejam as estrelas. Hoje, olha que interessante. Hoje, os astrônomos estimam que existem mais de 400 bilhões de estrelas na Via Láctea. E que existem 125 bilhões de galáxias no universo. Então, o número total, se você tiver qualquer dúvida, pergunte para o professor Valmir, professor Fernando, os professores de matemáticas aí. Mas vejam só, o número total de estrelas é estimado em 10
bilhões de trilhões. 10 bilhões de trilhões. E no versículo 26 diz que Deus chama cada uma delas pelo seu nome e elas o obedecem. 10 bilhões de trilhões. O mundo hoje é composto de 7 bilhões e meio de pessoas. Em torno de 7 bilhões e meio de pessoas. E muitos duvidam de que Deus não sabe e nem se preocupa com elas. E a Bíblia diz que esta quantidade imensurável de estrelas, Deus tem um controle e sabe o nome de cada uma delas. Ele não vai conhecer você? Ele não conhece você? Deus, com isto, Ele é maior, muito maior do que todos os nossos problemas. Todos. Veja a grandeza do nosso Deus. A terceira comparação dessa lógica diz que Ele tomou todo o pó da terra em uma medida e pesou as montanhas como uma balança de cozinha, os montes de uma balança de precisão. Olha que coisa interessante, a majestade, a grandeza do nosso Deus, trazendo para a nossa realidade que estamos vivendo. Veja se não é isso que nós estamos vivendo. O mundo nos faz pequenos, mas Deus torna o mundo pequeno. O nosso Deus é grande. Descanse, confie na grandeza do seu Deus. É preciso. É por isso que há necessidade, amados, de corrigirmos a nossa visão de Deus. Muitos estão achando que Deus é um pouco acima do homem, do que o homem, que Ele precisa do homem, da mulher, para resolver os problemas do mundo. Veja só o que a Bíblia fala, na majestade, na grandeza desse Deus. A segunda verdade que eu vejo no texto está no versículo 27. O Senhor não se interessa pela minha situação, o lamento do povo. O meu Deus não considera a minha causa. Na Bíblia, Nova Versão Transformadora, traduz assim: o Senhor não vê o que se passa. Deus não se importa com os meus direitos. Não é o que nós estamos questionando muitas vezes? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo no mundo? Será que Deus perdeu o controle, Ele sendo tão grande por um vírus tão pequeno? Essa é uma visão completamente distorcida do que é o nosso Deus. Quando fazemos essa pergunta, o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Essa pergunta censura os pensamentos errados a respeito de nós mesmos. Sabe por quê, amado? Sabe por quê, minha amada? Deus não nos abandonou. Assim como nunca abandonou ninguém a quem tenha dedicado o seu amor em Cristo, o bom pastor. Jesus jamais perde a direção do seu rebanho. Veja só o que diz no versículo 11 do capítulo 40. Como pastor, Ele cuida de seu rebanho,
suas crias. Esse é o nosso Deus. Deus não nos abandonou. Agora é falso, é irreverente acusar a Deus de esquecer, desprezar e perder interesse pela situação e necessidade de seu próprio povo. Se você tem se resignado com a ideia de que Deus o abandonou, busque a graça para se sentir envergonhado, porque tal incredulidade pessimista desonra profundamente o nosso grande Deus e Salvador. Precisamos parar um pouco e dizer, reconhecendo a majestade de Deus, reconhecendo a grandeza de Deus: ó Deus, me perdoe, eu perdi a visão de como tu és poderoso, tu és grande Deus, quão grande é o meu Deus. Reconheça isso. A terceira verdade que eu vejo no texto está no versículos 28 e 29, que diz assim: será que você não sabe? Perguntas. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Você não sabe? Você nunca ouviu falar? O Senhor Deus é eterno. Essa pergunta, irmãos, repreende nossa morosidade em crer na majestade de Deus. E quando nós agimos nessa morosidade em crer na grandeza de Deus, Deus nos humilhará pela nossa descrença. Qual é o problema? Pergunta a Deus. Qual é o problema, meu filho? Qual é o problema, minha filha? Será que você está pensando que eu, o Criador, estou velho e cansado? Será que ninguém jamais me contou a verdade sobre mim? E muitos de nós merecemos esta censura divina. Como somos lentos em crer em Deus. O pânico é esse vírus. E nós somos lentos em crer na majestade, na grandeza de Deus. Como somos lentos de crer em Deus como Deus soberano, que tudo vê e é poderoso. Como fazemos pouco da majestade, da grandeza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos de nós precisamos confiar a nossa vida ao Senhor. Irmãos, nesse tempo que nós estamos passando, nós precisamos meditar um pouco mais na majestade, na grandeza do nosso Deus. Quando isso acontece, quando nós olhamos para cima, quando vemos a imensidão deste mundo, que não é absolutamente nada diante desse nosso Deus, nós precisamos nos quebrantar, confiar, descansar, para que tenhamos forças renovadas ao gravar essas coisas em nossos corações. Se Deus sabe o nome daquela imensidão de estrelas, e a todas chama pelo nome, você acha que Ele vai esquecer de você, meu irmão? Você acha que Ele está esquecendo de você, meu irmão? Pare de ser incrédulo e creia
descanse e confie na grandeza dele. Eu quero concluir com palavras ao seu coração de fortalecimento. Talvez você que está me ouvindo, seus problemas já o tenham derrotado. Pode ser que as circunstâncias da sua vida tenham sido muito pesadas. Bem, sabemos, elas são pesadas para qualquer um de nós. Mas você sabe o que a palavra de Deus está nos falando nesta noite? Que em vez de olharmos para as coisas e para as circunstâncias, faça somente uma coisa. Apenas uma coisa. Olhe para a grandeza, olhe para a majestade de Deus. Precisamos olhar para Deus, precisamos vê-lo através de sua palavra, precisamos contemplar sua majestade, precisamos ver sua bondade, experimentar sua presença, precisamos ver a sua glória, sua grandeza. Quando começamos a contemplá-lo, tornamos-nos cada vez mais parecidos com Ele. Ele quer que contemplemos sua grandeza, sua majestade, de modo que os nossos problemas, de modo que a nossa situação não nos derrotem jamais. O poder do nosso Deus nos dará a vitória. É Deus que quer que o vejamos em toda a sua presença e em toda a sua glória. Agora preste atenção no que eu vou dizer. O maior milagre revelado na palavra de Deus não é a grandeza de Deus. O maior milagre é como Deus, que é tão grande, como acabamos de falar, como está registrado aqui em Isaías 40, como sendo um Deus tão grande, pode vir até nós, que somos tão pequenos, e ainda assim não perder a sua grandeza. Considere como Deus é grande, e mesmo assim Ele está disposto a vir até mim, até você, que somos tão pequenos, sem jamais perder a sua grandeza. E esse é o grande milagre do cristianismo. Veja só o que a palavra de Deus diz. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 27, ele diz: preste atenção no que ele diz, por favor, preste atenção. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Este é o milagre. Cristo em nós. Esse Deus majestoso, esse Deus grandioso, esse Deus pleno de poder, veio a este mundo na pessoa de Jesus Cristo. E esse Deus poderoso, esse Deus grande, se tornou pequeno sem perder a sua grandeza. E através de Cristo Jesus mora em nós. Quantos que me ouvem nesta noite têm essa certeza? Tem essa certeza de poder dizer com toda alegria: aleluia, glória a Deus. O Deus majestoso, o Deus grandioso mora dentro de mim, em Cristo Jesus.
Você sabe que Jesus Cristo é o Emmanuel, o Deus conosco. E o mesmo Jesus Cristo diz que se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. João 14, 23. A majestade de Deus, a grandeza de Deus morando em nós. Que bênção, que bênção. Agora, conhecer a Deus significa pedir a sua misericórdia. Precisa descansar na sua promessa de perdoar os nossos pecados por amor de Cristo Jesus. Conhecer esse Deus grandioso, se você ainda não o conhece, significa ainda tornar-se um discípulo de Jesus, o Cristo vivo, o Deus vivo, que veio a este mundo buscar e salvar os necessitados. Conhecer a majestade e a grandiosidade deste Deus, em outras palavras, envolve fé, assentimento, consentimento, compromisso. E a fé se expressa em oração e obediência. A melhor medida de uma vida espiritual não é seu êxtase, mas sua obediência. Deus majestoso, grandioso, é o Deus em que precisamos confiar e descansar. A ideia de descansar é de confiar na sua majestade, porque é preciso. Se tiver alguém aqui que ainda não tem esse Deus na sua vida, saiba que este Deus majestoso, esse Deus grandioso, quer ser Deus na sua vida. Jesus Cristo quer ser Senhor e Salvador de sua vida. Então permita que a majestade de Deus reine em sua vida, através de Jesus Cristo. Quando a gente lê Isaías 40, nós muitas vezes não damos a devida importância à vida de Jesus Cristo. É isso. Porque tudo que eu descrevi aqui agora, tudo que está descrito em Isaías 40, se concretiza em Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. E nós muitas vezes estamos desconsiderando, através das nossas atitudes, quem é Jesus Cristo. Nós precisamos renovar também esse entendimento. Tudo que nós falamos aqui em Isaías 40 se concretiza em Jesus Cristo, a personificação de Deus. A você, meu irmão, minha irmã, descanse, confie na majestade, na grandeza de Deus. Eu quero, enquanto o Carlos vem à frente, eu quero que você guarde no seu coração nesta semana esses dois versos da palavra de Deus. Isaías 41, 10 e 13. Deus dizendo a você, esse Deus grandioso,
Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Versículo 13. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que segura pela mão direita. Ele diz: não tema, eu o ajudarei. E é por isso que nesse instante, quebrantados diante da majestade, diante da grandiosidade desse Deus, descanse, confie. É preciso. Sabe por quê? Porque Deus